amados, boa noite para vocês, uma boa quinta-feira, Deus abençoe sua vida. Obrigado a você que tem nos visto através do smartphone, tablet ou notebook. Essa semana tivemos uma notícia muito ruim acerca do submersível chamado Titã. Ele estava ali ocupado por 5 pessoas e em uma visita ao Titanic, esse navio que sofreu um naufrágio em 1912, exatamente no dia 15 de abril de 1912, às 23 horas e 40 minutos, ele afundou no Atlântico, matando 1.500 pessoas. Dr. Rush, né, como era conhecido, ele era o fundador da OceanaGate e ele infelizmente faleceu vítima daquilo que ele achava que ele era pioneiro, e de fato ele era, porque ninguém chegou tão fundo como ele. Ele foi o primeiro homem a mapear o Titanic em 8K, e quando a gente fala em 8K, nós falamos em resolução pixel, né, de uma cor, ou seja, ele conseguiu trazer a mais de 3.200 quilômetros a imagem nítida de como está o Titanic há mais de 6 anos, desde que ele afundou em 1912. Qual é a situação que temos nessa questão? Eles eram bilionários, haviam pessoas ali milionárias, como o próprio dono da Amazon, né? Nós conhecemos a Amazon através, por exemplo, da Amazon Prime, ou a própria Amazon, que é uma grande indústria, né, que está aí na casa de muitos de nós que somos consumidores. Eu, por exemplo, eu tenho aqui a Amazon Prime, né, que é um conteúdo de streaming, onde você baixa, você vê filme, você vê desenho, você vê vários lançamentos de cinema e etc. Então a gente fica muito triste com tudo isso. Eram visionários, todos que estavam ali, com exceção um rapaz de 19 anos, eles eram pessoas habilitadas a fazer isso. O próprio Scott DeRoche, ele era um ex-piloto, né? Ele conhecia muito bem o mar, ele já vinha fazendo esse tipo de mapeamento marítimo há muito tempo. Ele abriu uma porta para o que nós chamamos de turismo do mar, do oceano, mas infelizmente ele pagou muito caro pelaquilo que ele queria. Eu vi muita gente na internet julgando, dizendo que ele não deveria estar ali, né? Eles poderiam ter pego esses milhões que eles usaram para descer no Titanic, para, por exemplo, ajudar pessoas que estão passando fome, por exemplo, na África. Mas o que eu tiro de proveito disso, como uma lição de vida, é que não devemos subestimar a natureza. Há muitas coisas na nossa vida que de fato a gente nem deveria buscar mais. O que está no passado, está no passado. Existem muitas informações acerca do Titanic, mas só para você ter noção, em 1912 só tiraram uma foto dele. E também existe uma frase célebre que amaldiçoa o Titanic, tirando aquilo que a gente pensa como cristão de que foi o que levou à fatalidade dele, quando seu fundador disse que nem Deus o afundaria. Meu amado, se em 1912 o Titanic afundou, por que nós vamos fazer turismo em um lugar que causou 1.500 mortes? Hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa de que o Titanic não somente causou dor e sofrimento a 1.500 pessoas que morreram, mas também filhos dessas pessoas que eram imigrantes, que estavam saindo da Inglaterra e indo para os Estados Unidos em busca do sonho americano. Muitas dessas crianças chegaram como órfãos para ser adotados. Se aquele lugar foi esquecido e nem os sobreviventes do Titanic queriam voltar àquele lugar, por que criar um turismo naquele local? Isso significa que chegamos ao nível de que estamos desprezando o sofrimento alheio para trazer um conforto para nossas ambições. Então, amados, isso fica como experiência. Tem muitas coisas que deveriam continuar no passado.
Se o Titanic está lá a mais de 3.200 quilômetros ao fundo do mar, é porque Deus quis assim. Então por que eu vou lá? Então lamentamos pelas vidas que se perdem, mas também lamentamos, né, para que isso jamais deveria acontecer, um turismo num lugar que matou 1.500 pessoas e que deixou mais de 700 pessoas chorando no navio, porque era 2.200 pessoas que havia aquele navio, e fora os seus entes queridos que aguardavam nos Estados Unidos e aqueles que eles deixaram na Inglaterra. Então que Deus possa, sim, claro, confortar o coração dos entes queridos dessas pessoas que perderam esses 5 visionários a bordo, mas que nós possamos entender que há lugares nesse mundo que a gente jamais deveria colocar o pé e obedecer à palavra de Deus quando diz: luz para os meus pés são a tua palavra e lâmpada para os meus caminhos. Certamente, se eles orassem ao Senhor e perguntassem a Deus se eles deveriam ir naquele lugar, não tenho dúvida que o próprio Deus talvez falaria: não desça, pois esse lugar não é para vocês. Que Deus abençoe a sua vida e você possa meditar nessa palavra. Shalom.